Olá, então agora nós vamos continuar a segunda parte desta aula muito importante, que são as prováveis consequências de quando ocorre as causas ocultas, os movimentos interrompidos e os traumas da infância, ok? Então vamos lá para a segunda parte, né, que é o movimento interrompido e os traumas na infância, trazer à luz, né, dessas causas ocultas. Então aqui a gente vai ver 4 situações. A primeira delas, então, é se houve movimento ou não em direção à mãe. A criança nasceu, então a gente vai ver se esse movimento foi possível ou não. Se após o nascimento foi possível o bebê ir para os braços da mãe, se não, houve um movimento interrompido, né? Então, se não houve essa possibilidade, aí a gente já tem um movimento interrompido. Se isto ocorrer, o adulto terá tendência, lembrando, né, tendência a ter dificuldades em relação ao sucesso, à prosperidade, fertilidade, abundância, dificuldades também no trabalho e neurose. Então, como nós dizemos na primeira aula, se há uma UTI neonatal que a criança é obrigada a ficar, então houve um movimento interrompido e esse movimento em direção à mãe, ele não foi realizado. Também quando a mãe morre no parto, além das consequências que nós já falamos que ocorrem, também houve um movimento interrompido, porque essa criança ela não consegue ir em direção à mãe. Então aí aumenta as dificuldades. Vamos para a outra parte. Então, o segundo é se houve ou não amamentação. Se a criança se negou a amamentar-se com a mãe, mesmo havendo leite materno, tendência a não ter abundância na vida, pois a abundância está ligada à amamentação. Em muitos casos, a criança se amamenta com a mãe, mas por motivos de trabalho ou viagem, essa amamentação natural é interrompida, começando a amamentação por mamadeira. Inclusive, pode ser fornecida por outras pessoas, né? A avó, o pai, uma tia. Então, dessa forma, não haverá movimento interrompido, porque, primeiramente, ela teve a oportunidade, então, de tomar o leite materno, mesmo que tenha sido por pouco tempo. O pouco leite ou pouco período de amamentação, nesse caso, não caracteriza o movimento interrompido. Então, vocês têm que ter a noção que não há movimento interrompido. Quando a criança amamenta pouco e por uma questão de viagem, de trabalho, a mãe não consegue mais amamentar. Então, a amamentação natural, embora ela tenha leite, é substituída pela mamadeira, ministrado por ela ou por qualquer outra pessoa. Caracteriza a não ocorrência do movimento interrompido. Quando a mulher também tem pouco leite, que ela dá 12 meses, pouquinho, sai pouquinho leite, né? Pouco tempo, ou pouco tempo de amamentação, ou pouco fluência no leite, pouca quantidade, também não se caracteriza o movimento interrompido. Vamos para o... E ainda continuando, né, com essa questão da amamentação, muitas mães possuem leite, mas a criança se recusa a amamentar-se com ela. Fica caracterizado o movimento interrompido, pois já está presente uma causa oculta, né? Geralmente, situações que ocorrem entre a mãe e a criança no período de gestação, tais como a gente vai ver pensamentos de não querer a gestação, né? A mãe não querendo a gestação, pensamento de abortar ou ainda tentativas mal sucedidas de aborto, trazem essas causas ocultas. Então, isso cria dificuldade no relacionamento entre a criança e a mãe durante toda a vida. Em consequência, a pessoa não tomará a força do feminino que vem da mãe, gerando na fase adulta, de novo, falta de sucesso, prosperidade, abundância e fertilidade. Então vamos ver essa situação. A mãe tem leite em abundância, mas a criança nasce e não quer tomar. Então, algo oculto aconteceu durante a gestação. A mãe engravidou de um outro homem, e aí a criança sentiu na alma, se eu nascer, isso vai trazer muita dificuldade. Geralmente também ocorre quando a mãe não quer ter aquela criança, ela tem pensamentos de abortar, ou tentou abortar e não deu certo. Então a criança ela não se sente amada, ela sente que a vinda dela não traz boas-vindas. E aí ela tenta morrer por
inanição. É uma tentativa de suicídio, de morrer de inanição. Então, isso tem que ser visto porque provavelmente há uma causa oculta e que poderá ou não gerar dificuldades na fase adulta dessa pessoa. E essas dificuldades, muitas delas, vão ser trazidas para tratamento em consultório. Então, como a Juliana falou, muitas vezes a pessoa te procura porque ela tem dificuldades profissionais, ela não consegue prosperar, ela ganha emprego, perde o emprego, ela monta uma empresa, a empresa dá lucro, perde de novo. Então, ela traz as dificuldades, as barreiras de prosperar. Se você for qualquer outro tipo de terapia, trabalhar com qualquer outro tipo de terapia, você não chega a olhar para isso. E aí você precisa regredir e ver a forma que ela nasceu. É uma informação que parece que não tem valor, mas na nossa forma de trabalhar é valiosíssima. Porque se você percebe que sua mãe teve leite e você não amamentou, algo errado aconteceu. E essa ressonância vai indo em direção à fase adulta dela, trazendo essa dificuldade. Então, quando você descobre a causa oculta, você consegue, através do protocolo que a hipnoterapia sistêmica tem, né? A hipnoterapia é a ferramenta que foi criada para atender os parapsicólogos sistêmicos, os terapeutas em biosistêmica, os terapeutas que trabalham como base nas leis sistêmicas. E aí é feita uma regressão. Dentro desse protocolo, você tem cenários, imaginação criativa de cenários, onde você vai fazer os processos de reconciliações, de inclusões amorosas, de integração entre polaridade, entre o perpetrador, por exemplo, e sua vítima. Então, por exemplo, se você vai encontrar com seus avós, bisavós, o melhor cenário é a igreja. Se a pessoa tem crianças abortadas, ou mesmo que ela não tenha, na família dela tem muita criança abortada, o cenário mais apropriado é uma creche. Se ela precisa tomar a força dos antepassados, porque ela tem uma doença autoimune, é o cemitério. Se na família houver um prostituta, ela se vê diante de um prostíbulo. Se na família tem presidiários, ela se vê diante do presidiário. E nesse momento são criadas frases de cura através dos roteiros de relaxamento sistêmico. Isso tudo ganha muita força hoje através das pesquisas que estão sendo realizadas sobre DNA. Vamos continuar? Vamos. E só para ilustrar, é interessante que essa questão da amamentação, embora possa parecer algo simples, né? Mas que causa várias dificuldades, vários conflitos na nossa vida, né? Muitas vezes a gente só vai ter essa informação, às vezes, lá na fase adulta, porque a gente passa uma infância inteira, passa às vezes um tempo inteiro sem saber. Eu falo isso até por mim, porque eu achava que eu tinha que eu tinha mamado pouco. E, na verdade, eu descobri que eu nunca mamei. Então, assim, às vezes a gente passa uma vida inteira com algumas dificuldades, às vezes não entendendo determinadas coisas, e aí quando chega a informação, as coisas clareiam, porque isso traz uma consciência diferente de você fazer um movimento diferente. Não é porque eu não mamei que eu não posso ter sucesso, que eu não posso ter prosperidade, que eu não posso ter fertilidade, porque eu começo a fazer um outro movimento em relação à minha mãe. Eu começo a ressignificar isso que não foi possível lá na infância. E aí você pode perguntar, professor, mas se a pessoa, ela não amamentou, mas ela não sabe disso, então ela preencheu o questionário de emaranhados, a anamnese sistêmica, e não colocou essa informação. E na análise, que é a segunda fase do trabalho, a análise sistêmica, ela também não me falou. Mas você precisa desenvolver a sua percepção sistêmica e outras informações virão para corroborar com essa percepção que você teve, que talvez ela não tenha amamentado. Mesmo que isso nunca seja aprovado, você vai ter outros acessórios de informações que vão levar você a fazer com que ela possa tomar a mãe dela. E aí, como a Juliana falou, começa um processo novo. Essa visão familiar sistêmica, tanto na constelação em grupo e principalmente no trabalho em consultório, faz com que nada seja definitivo, nada seja uma coisa, um destino trágico. Você pode mudar tudo. A sua percepção sistêmica, ela tem que vir primeiro o centramento. No centro sentimos leveza. O centramento vem através de posturas, treinamento de postura. Quais são? Estar vazio, sem julgamento, não esperando nada em troca, na postura de adulto. E aí essa fluência vai e chega na percepção sistêmica. Não há fronteira entre o seu centramento e a sua percepção. Primeiro você treina essas posturas e consegue chegar nesse centramento. E logo em seguida
vem a percepção sistêmica, onde você está acessando a informação de um campo informacional específico, ou seja, do seu cliente ou daquela pessoa que você está constelando. Então, primeiro você se centra e a partir do momento que você se conecta com uma pessoa e com o sistema familiar dela, o campo te dá informações. Então, por isso que, mesmo que não haja a informação precisa de um fato, que foi uma causa oculta na infância, a sua percepção sistêmica sempre vai apontar caminhos para que você possa ajudar o seu cliente a que ele acesse soluções e processos de cura coletiva, porque a força de cura sempre está com o cliente. Desde que você esteja vazio e sem intenção de salvar, né? Simplesmente ali na posição de ajudar. Então, o terceiro, se houve ou não um movimento em direção ao pai. Então, se a mãe é bem resolvida em relação ao masculino, ela vai naturalmente incentivar que a criança vá em direção ao pai, através de uma convivência sem ocorrência de parentificação, sem ela falar mal desse pai, sem ela criticar esse pai. E quando a gente fala aqui, falar mal, muitas vezes a pessoa não precisa nem verbalizar, né? Só o fato dela perceber a energia que ela emana em relação àquele homem, em relação àquele pai, isso a alma da criança já sente. Então, se a mãe pratica alienação parental, ela estará criando um movimento interrompido em direção ao pai, fazendo com que essa criança não consiga ir até o pai, né? Quando isso ocorre, a criança e depois o adulto terá muita insegurança, falta de determinação, incidência de procrastinação, falta de criatividade, falta de força para olhar para o futuro e para o seu trabalho, além de neuroses que podem vir por esse movimento interrompido em direção ao pai. Então vamos explicar um pouquinho melhor, porque naturalmente há um movimento, uma fluência de um filho ou de uma filha em direção ao pai. Então, a psicologia explica que até os 7 anos de idade, a menina, a filha, ela vai em direção ao pai, incentivada pela mãe. E depois que ela toma o pai, ela volta para a mãe porque ela precisa conhecer as coisas do mundo da mulher, como se maquiar, no período da menstruação. Então, são mundos diferentes. E ali ela fica com a mãe. O menino demora um pouco mais para ele ir em direção ao pai. Ele fica um pouco mais preso na mãe. Só que depois que ele vai, e esse movimento se finda mais ou menos aos 9 anos, ele toma toda a força do pai e ali ele permanece. Ele não volta mais para a esfera da mãe, porque ele precisa aprender as coisas relacionadas com o homem. Então, isso é o natural. Mas quando a mãe tem muita dificuldade com o masculino, com o pai, ela não respeita, porque ela teve dificuldade com o pai dela, ou a mãe dela teve muita dificuldade com o papai e programou a filha a não confiar nos homens. Isso é uma ressonância que vem. Então, são várias situações que ocorrem, muitas vezes, no sistema familiar da mulher, há várias gerações lá atrás, as mulheres foram abusadas pelos homens. E aí desenvolveu um sentimento de vingança. Passado várias gerações, as mulheres só se unem a homens fracos para que elas possam humilhar e não respeitam o masculino. E aí o que vai acontecer? A alienação parental é quando um pai ou uma mãe fala mal para os filhos do companheiro, mas ela não é feita só pela mãe. Muitas vezes ocorre também a vovó falando mal para os netos do papai. Isso é grave. Então, a alienação parental, qualquer pessoa que fale mal para uma criança do seu pai ou da sua mãe, está praticando uma coisa que é muito pesada. Então, o movimento da criança, do filho ou da filha, quando ele não flui de forma natural, é porque há uma barreira. E em 70% dos casos, vamos colocar assim, essa barreira foi criada pela mãe. Mas por que a mãe faz isso? Por várias dinâmicas, que nós podemos resumir como aquela mulher que não respeita o masculino, ou seja, ela não tomou a força do seu pai. Isso é óbvio. Agora, nós podemos dissecar para ver por que essa mulher, ou a mãe dela, ou a família dela, tem essa costumeira dinâmica de não respeitar os homens, fazendo com que o filho ou a filha não vá em direção ao pai. E se a criança não toma a força do pai, seja ela menino ou menino, significa que ela vai ter muita dificuldade na vida de ter coragem, de ter determinação, de ter segurança, de ter criatividade, de olhar para o futuro onde ela planeja os seus desejos e vai atrás dos seus ideais.
isso faz com que haja até a possibilidade dessa pessoa ter muito medo. E se a pessoa tem muito medo, ela está à beira de um transtorno mental. Então, geralmente, dentro dessa visão familiar sistêmica, as doenças físicas, biológicas, isso é um pouco mais complexo, mas nós podemos dizer assim, de maneira geral, vêm de não tomar a mãe. E as doenças mentais e os vícios vêm de não tomar o pai. Então, quarto, se houve algum trauma na infância. A atuação consciente ou inconsciente gerará limitações na vida. Todo trauma infantil causa um biochoque, né? O que é isso? É algo vivido em solidão de modo inesperado. Não esperava por aquilo, a criança não esperava por aquilo. E aquilo gera algumas emoções, alguns sentimentos. E isso pode perdurar por toda uma vida de forma inconsciente. A gente continuar revivendo durante a nossa vida coisas que nos levam a reviver esse trauma de forma inconsciente. Ou seja, fica registrado nas nossas células, porque todo esse trauma, toda essa dor, seja ela física ou emocional, porque um trauma ele pode ser um trauma físico que gerou uma emoção, ou ele simplesmente pode ser simplesmente um trauma emocional que também geram consequências, que posteriormente pode até vir gerar consequências físicas, trazer algumas doenças. Então é importante entender que somente a criança tem um trauma infantil, que poderá atuar na sua vida de forma pesada, conscientemente ou de forma inconsciente. Então, a partir do nascimento, qualquer trauma que a criança possa ter é classificado como programações conscientes, mesmo que ela não lembre, porque foi a partir do movimento da vida que chegou até ela. O trauma, mesmo que ele não seja esclarecido, mesmo que ele não seja lembrado, porque as pessoas não falam que a criança passou por aquele trauma e ela tinha tenra idade e ela nem sequer se lembra, todo o trauma vai atuar inconscientemente na nossa vida, pelas consequências pesadas que ele traz, como a Juliana falou, ao registro das nossas células. Por exemplo, a criança tinha 3 anos, ela caiu na piscina, ficou desfalecida, trouxeram ela à vida e ninguém quer falar justamente para a criança não ter nenhum trauma. Ela nem lembra disso, ela tinha 3 anos. Acontece que na fase adulta, quando ela vai para a praia, ela tem medo, ela não sabe por que tem aquele medo de mar ou de altura, seja o que for. Então, trauma infantil e experiências traumáticas que você tem na vida adulta é diferente. Esses traumas que nós temos na fase adulta pode gerar estresse pós-traumático. Se esse trauma envolve uma situação de trauma craniano, a pessoa ela pode ter consequências, ela pode ficar na UTI, ela pode perder alguma função motora, deixar de enxergar. Em outros casos, ela pode desenvolver até uma área do cérebro que antes não era ativada. Em muitos casos, as pesquisas que têm feito, pessoas que passam por esses traumas cranianos, pancadas, acidentes, etc., muitas vezes eles desenvolvem. Nunca estudaram piano e tocam piano maravilhosamente bem. Outros desenvolvem o dom de falar várias línguas. Ele não vai aprender, ele já começa a falar. E tem algumas pessoas ainda que ativam uma área, que é aquela área do cérebro que tem a ver com os fenômenos paranormais. Aí a pessoa desenvolve uma psicometria, um fenômeno paranormal, uma mediunidade, onde ela acessa as outras dimensões. Então, você tem que saber essa diferença para que você possa lidar com isso. É lógico que um trauma que aconteceu na fase adulta pode ser resultado de uma ressonância que vem de trás. Então, por exemplo, se na família houve um assassino ancestral, muitas pessoas vão ter tendências a ter acidentes graves e quase em morrer. Então, se uma pessoa bateu o carro, bateu a cabeça, ficou na UTI, em coma, meses, isso pode ser um indício que houve um assassino ancestral. E no processo de tratamento, nós temos que olhar para esse perpetrador assassino e sua vítima para que possa criar possibilidade de haver soluções e curas coletivas que vão amparar a cura individual que o cliente traz para tratamento, seja o que for, curas psicológicas ou curas no corpo físico. Então, cada conhecimento que vocês adquirem aqui dentro dessa visão familiar sistêmica, ou seja, as atividades do ajudador familiar sistêmico, vai ligando um fato a outro e vai fazendo com que você consiga consolidar e desvendar a causa oculta, trazendo ela à luz. Então, o ajudador familiar sistêmico é o profissional que trabalha com base na lei sistêmica, o parapsicólogo sistêmico, o terapeuta em biosistêmico ou qualquer outro terapeuta. Continuando? É isso. A gente vai se ver então na próxima aula. Um grande abraço.